Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, pelas misericórdias de Cristo, que o Espírito de revelação, que o Espírito do Senhor seja sobre as nossas vidas. E que Deus possa, iluminando a cada um de nós, nos esclarecer a respeito da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, aos nossos entendimentos e abençoa-nos. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22, encontramos a narrativa da cura de um cego. O local em que tudo isso sucedeu era Betsaida. E ali Jesus ministrou de uma forma distinta do que ele costumava normalmente ministrar. A Bíblia diz que ele abria os olhos aos cegos, fazia os surdos ouvirem e os mudos falarem, mas ele ministrou de uma forma distinta a cura deste cego em particular. Então, chegaram a Betsaida, versículo 22, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos sobre os olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Esse é um texto muito interessante porque é um texto em que Jesus ministra e ministra duas vezes. Por que será que o Senhor ministrou a cura deste homem em duas etapas? Lembre-se que os milagres não são apenas atos soberanos, atos sobrenaturais de Deus. A Bíblia mesmo nos diz que os discípulos de Jesus, de certa feita, agiram erroneamente porque não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães. Logo, um milagre não deve ser apenas experimentado, vivido, por mais maravilhoso que seja viver um milagre. Ele deve ser também compreendido. Porque quando um milagre é compreendido, ele não é apenas um ato sobrenatural, ele é um ensino da parte do Senhor. Logo, eu creio que o Senhor Jesus ministrou da forma que ministrou para nos ensinar algo. Veja, aquele homem via. Para um cego ver e conseguir discernir, saber que são homens, mas não ver perfeitamente, não ver claramente, mas já ver, já é uma melhora em tanto. Eu creio que aquele cego já estava alegre por estar vendo. Ele disse: eu estou vendo. Eu não estou vendo perfeitamente, mas eu estou vendo.
Eu estou vendo os homens e eles são como árvores que caminham. Não via perfeitamente, mas via e sabia o que estava vendo. Sabia que eram homens, mas os via como árvores. E Jesus não aceitou essa cura, chamemos parcial, embora a Bíblia não chame assim, eu estou chamando. E Jesus ministra de novo, pela segunda vez, e pergunta a este homem novamente: como vês? E a Bíblia nos diz que ele então passou a ver claramente, discernindo todas as coisas, entendendo o que estava vendo. Portanto, o que o Senhor deseja não é apenas nos restaurar a visão, nos restaurar a vista, mas que vejamos claramente, perfeitamente. A primeira coisa que eu entendo disso é que a ação de Deus na nossa vida é uma ação completa, nunca pela metade. Deus não melhora algo, Deus soluciona algo. Então, nós precisamos ver e ver perfeitamente. Isso nos faz recordar de outro texto, no início do chamado do profeta Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, quando Deus dá uma visão a Jeremias. E no versículo 11 do capítulo 1 de Jeremias, nós encontramos a seguinte palavra: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Viste bem. Não é suficiente ver, é necessário ver bem. A cegueira é um impedimento à visão. Mas muitas vezes nós pensamos apenas na cegueira no sentido da incapacidade de ver. Mas toda limitação à visão é parcialmente, digamos assim, filosoficamente, uma cegueira. Imaginamos a cegueira tendo a ver com as questões físicas, os problemas de limitação da visão, mas a cegueira pode surgir por sermos vendados, estaremos como cegos. Pode surgir por um nevoeiro, e então não enxergaremos num denso nevoeiro. Pode surgir por uma escuridão, e também não enxergaremos por causa da escuridão, de modo que nos tornaremos como cegos, menos tendo vista, mesmo tendo capacidade para ver. E a pior de todas as cegueiras é quando não queremos ver. Quando não queremos ver e forçamos e nos recusamos a enxergar. Isso também é uma cegueira. Mas a Bíblia tem uma definição de cegueira que é muito interessante e que ainda supera tudo isto que eu falei, que se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego,
vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pedro está falando sobre coisas que devemos associar à nossa fé, agregar à nossa fé, que aqui podemos lê-las rapidamente, desde o versículo 5, fala de fé, fala de virtude, fala de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade e de amor. E Pedro diz, aquele que tais coisas não tem em sua vida, não está presente em sua vida, é cego. E que tipo de cego ele é? É um cego que só consegue ver as coisas de perto. Esse é um tipo de cegueira. Que não consegue ver as coisas de longe. E é uma cegueira que nos rouba a memória. Nos tira a memória. Que nos dá esquecimento. Porque aqui a Bíblia diz esquecendo-se. Ou seja, não só essa pessoa tem um tipo de cegueira, como tem um esquecimento, se esquece. Nós necessitamos poder vencer esse tipo de cegueira em nossas vidas. Não é uma questão que você não veja. A pessoa pode ver e ver tudo perfeitamente bem, mas só as coisas que estão perto. Você conhece gente assim? Que só consegue ver as coisas ao seu redor, que nunca tem uma visão, que enxerga mais distante, que nunca consegue ver mais ao longe. Certa vez eu li que as ovelhas não têm uma visão boa para o longe. Elas enxergam apenas o que está perto delas. Elas necessitam muito do pastor, porque é a visão do pastor que enxerga ao longe. E assim, o pastor zela pelo rebanho, pelas suas ovelhas, porque as suas ovelhas não conseguem enxergar o que está ao longe. Um precipício ao longe, elas não enxergarão. Lobos ao longe, elas não enxergarão. Qualquer perigo, elas não enxergarão. E mesmo qualquer coisa boa, de longe, elas não enxergarão. Elas não enxergarão uma boa pastagem, elas não enxergarão o riacho, as águas tranquilas, os pastos verdejantes. O pastor precisa conduzi-las. O bom pastor as levará a pastos verdejantes, a águas tranquilas ou a lugar de repouso. Porque elas não conseguem enxergar ao longe. E em relação ao longe, por que é tão prejudicial? Porque Pedro diz, esta palavra é cego. Esse Pedro, que foi usado para curar cegos. Nós conhecemos a história do cego junto à porta chamada Formosa, em Jerusalém, no templo, quando Pedro e João vão ao templo para fazerem suas orações. E lá, junto àquela porta, eles encontram esse homem cego. E Pedro olha para ele.
Perdão, esse homem cego, esse homem aleijado. Oh, perdoe-me, tive um ato falho aqui. Esse homem aleijado junto à porta formosa, que Pedro lhe diz: olhai para nós. E o homem esperava receber alguma oferta, alguma esmola da parte deles, porque aquele homem estava lá para isto. E Pedro diz àquele homem: ouro e prata não tenho, mas o que tenho, isso eu te dou. O que é importante ter? Muitas pessoas hoje dizem que o importante é ter ouro e prata. Pedro e João ali estavam e não tinham o ouro e a prata, que de certo aquele homem e bem outros careciam, até eles. Mas eles tinham algo. Eles tinham autoridade para curar aquele homem aleijado. Curar aquele homem aleijado. E eles disseram: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E tomando aquele homem pela mão, eu creio que aquele homem, suponho eu, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele não pediu para ser curado. Ele foi tomado de surpresa por aquelas palavras, por aqueles homens, por aquela ministração. Ele não buscava aquilo, ele buscava receber alguma ajuda. E a ideia que me dá é que Pedro e João o tomam pela mão, o levantam, porque que fé tinha aquele homem? E a Bíblia diz que quando eles fazem isso, o homem se levanta de um salto. De um salto ele se levanta. Algo aconteceu. E da mesma maneira, sobre as nossas vidas, Deus quer nos curar da nossa cegueira. Por que a cegueira daquele cego de Betsaida, que Jesus curou, agora sim o cego, no lugar certo dele? Por que essa ministração foi tão importante? Em primeiro lugar, imaginemos por que ele não estava vendo bem. Porque ele via os homens, mas via os homens como árvores. Isso é algo interessante, porque homens são pessoas e árvores são coisas. E quando nós vemos pessoas, não como pessoas, mas como coisas, nossa visão está equivocada. Ele precisava ver claramente, discernir perfeitamente. E é nisto que consiste a segunda ministração de Jesus. Que vejamos claramente. E ver claramente não é apenas ver de perto, mas conseguir ver de longe. E o que ver ao longe proporciona às nossas vidas. A Bíblia nos fala de um episódio na vida de Abraão. Quando Abraão e o seu sobrinho Ló se separam. E após Ló ir, Deus fala com Abraão. Deus se aproxima de Abraão. Abraão tinha feito uma escolha. Ele disse ao seu sobrinho: escolhe para onde você deseja ir. E o seu sobrinho escolheu o que era agradável à sua vista, deixando para trás uma terra mais desértica, uma terra não tão atraente quanto a terra que estava diante dele.
E essa visão de Ló foi algo interessante, porque Ló primeiro ficou na região, depois montou a sua tenda perto da cidade de Sodoma. E no final, ele estava morando em Sodoma. Nós vemos aqui um processo na vida de Ló, de ir entrando, se mundanizando na cidade de Sodoma. Assim ele foi se tornando cada vez mais alguém daquela cidade e até de certa importância naquela cidade, porque nós vemos que ele estava sentado à porta da cidade, aonde as autoridades sentavam. Então, Abraão ouve de Deus uma palavra. E veja o que disse o Senhor a Abraão, depois que ele e Ló se separaram. Versículo 14 do capítulo 13 de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Abraão, se tivesse uma visão de curto alcance, o que ele possuiria seria pouco. Deus disse: olha, vê toda esta terra, ergue os olhos, não olhe para baixo, não olhe apenas o que está ao seu redor, não olhe para o seu acampamento, não olhe para a sua tenda, olhe erguendo os olhos. Essa é uma expressão que Jesus vai usar com os seus discípulos. Eis que já chegou a hora, erguei os vossos olhos e vede que a hora da ceifa é chegada. Olhe ao longe. É o que Deus falou a Abraão, é o que Jesus falou aos seus discípulos. Ergam os olhos. Ergam os olhos. É o que o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Erga os seus olhos, olhe ao longe. Qual é o tamanho da sua visão? Eu diria, de uma certa forma, diga-me o tamanho da sua visão, e eu direi o tamanho da sua possessão. O que você possuirá, Abraão? E Jesus nos disse, a nível de ganhar almas, a nível de salvar vidas, não olhe apenas para o seu acampamento, não olhe apenas para a sua tenda, não olhe apenas para o seu terreno, não olhe apenas para a sua igreja, não olhe apenas para o seu ministério, não olhe apenas para a sua família, olhe ao longe. Wesley dizia: minha paróquia é o mundo. É o mundo. Enxergue ao longe. Não limite a sua visão. Abraão, tenha bons olhos. Sabe uma coisa que é interessante que a Bíblia fala? É essa expressão, bons olhos. Bons olhos. Jesus fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que são bons olhos?
E o que seriam maus olhos? A palavra bom, que é a palavra kalos no grego, ela significa algo bom, algo bonito, algo bondoso. Então, olhos bons não são apenas olhos capazes, ou um olho bom para alguma coisa, que as pessoas usam muito essa expressão. Ele tem um olho bom para isso, ele tem um olho bom para aquilo, que sabe fazer uma boa escolha, mas, acima de tudo, é um olhar bondoso. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E o que são olhos maus? Olhos ruins. O contrário, que não é bondoso, que é malicioso. E a Bíblia diz: se tirares de ti o dedo que aponta, o olhar que julga. E nos disse o Senhor Jesus: não julgueis. E a Bíblia nos adverte: não julgueis, para que não sejais julgados. Então, nós necessitamos ter uma visão que veja ao longe, mas com olhos bons. Se você não tem um olhar bom, ou você verá ao longe e só verá de uma forma maligna, maledicente, julgadora, e isso não te levará a um bom lugar. Nós precisamos ter bons olhos. E como temos bons olhos? Ou olhos bons? A Bíblia diz sobre um homem chamado Barnabé. Esse grande amigo do apóstolo Paulo, esse companheiro de viagens, que foi com ele na primeira viagem missionária. Este homem que muitos chamam o homem das causas perdidas, esse homem que crê em Paulo, esse homem que depois crê em João Marcos, este homem especial, Barnabé, a Bíblia nos diz que ele é enviado pelos apóstolos de Jerusalém para Antioquia, para poder observar aquela cidade, aquela igreja, melhor dizendo, e trazer um relato aos apóstolos. E a Bíblia diz que Barnabé era homem cheio da graça de Deus. E então ele foi ver tudo. E quando voltou, lhe perguntaram: que viste? E o que ele respondeu? Vi a graça de Deus. Por que ele viu a graça de Deus? Primeiro, porque a graça de Deus realmente estava presente em todas aquelas vidas. Mas, acima de tudo, porque ele era um homem cheio da graça de Deus. E quando você está cheio da graça de Deus, tudo que você consegue ver é apenas a graça de Deus. Isto é o segredo para termos bons olhos. E bons olhos são olhos sãos. São olhos curados, sarados. E como nós necessitamos em nossos dias de sermos pessoas cheias da graça de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós oramos aqui no nome de Jesus Cristo, te pedindo, ó Senhor, que o Senhor conceda
Conceda que nossos olhos sejam sarados, que possamos ver, mas ver bem, ver claramente, distinguindo todas as coisas, discernindo corretamente tudo, sendo homens espirituais, homens cheios da graça de Deus. Nós te pedimos, Senhor, põe a tua mão sobre os nossos olhos e cura-nos desta cegueira que também rouba-nos a memória, que nos faz ver apenas o que está perto, que não conseguimos enxergar o que está longe. Cura-nos, Senhor, nós te pedimos. Traz que essas coisas estejam presentes na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe de uma forma maravilhosa. Senhor, impõe, eu te peço, impõe as tuas mãos sobre cada um de nós. Impõe, Senhor, as tuas mãos sobre a nossa vista, sobre os nossos olhos. Conceda-nos, Senhor, com a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, para que nós tenhamos visão. Senhor, este é o caminho de ser um visionário de Deus. Alguém que vê com os olhos do Senhor, com os olhos da tua graça. Dá-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, e que nós possamos ouvir do Senhor, como ouviu Jeremias: viste bem, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Glória a Deus. Algumas notícias sobre as nossas